Olá, bom dia! Hoje é domingo, 23 de março de 2025 e nós estamos aí iniciando a terceira semana, o terceiro domingo da quaresma. Não custa lembrar, que domingo é dia do Senhor, domingo é dia de você dedicar um tempo a mais para Deus. É muito importante você estar aqui ouvindo essa palavra comigo, mas ir para uma missa, buscar onde tem uma igreja próximo. Eu tenho esse hábito até quando eu viajo de procurar uma igreja para poder ir para a Santa Missa. E eu recomendo que você faça isso também. Eu sei que para algumas pessoas que não têm o costume, às vezes é mais difícil, mas é possível. Tente, comece. Quaresma é tempo de retorno. Quaresma é tempo de nos voltarmos para Deus. Então aproveite esse momento. O evangelho de hoje, nesse domingo, é de Lucas, capítulo 13, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira, e nada encontro. Corta-a, porque está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho tem 2 partes, Vamos falar da primeira parte. A primeira parte é quando eles vêm citar um assunto de pessoas, que Pilatos havia matado. Ali que Pilatos tinha matado, misturando o sangue com os dos sacrifícios. E depois o próprio Jesus fala de uma torre que caiu. Resumindo, vou trazer algo bem para o nosso dia a dia, que é familiar para todos. Quando acontece algum acidente, quando acontece alguma coisa, a gente fica se perguntando, por que isso? Por que fulano aconteceu isso? Essa doença, a gente tem, e algumas pessoas gostam de associar isso como se fosse um castigo, como se fosse uma punição. Ah, tá vendo porque ele fez aquilo ali? Tá pagando. Ele agora fez isso por causa daquilo. As pessoas, elas têm essa visão, só que essa visão está errada. Alguns até atribuem que erros dos pais, quem pecou para que essas pessoas ter sofrido dessa forma, por consequência dos seus pecados ou por consequência dos pecados dos seus antepassados. Jesus diz no evangelho de hoje várias vezes: eu digo que não. Aí, vou citar aqui, lê Jesus, versículo 3.
Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Eu vos digo que não. Então não tem associação a isso. Então já para a gente ir tendo uma maturidade na fé, para que quando aconteça as coisas, né, às vezes um acidente, uma situação, a gente não ficar perguntando, né, por que isso, por que comigo, por que Deus permitiu, porque na verdade Deus tem um plano bom para cada um de nós, mas nós temos o livre-arbítrio, e aí são muitas coisas que são consequências das nossas escolhas. E existem o livre-arbítrio do outro, né? Pilatos tinha um livre-arbítrio, Deus não poderia interferir naquela situação ali. E não é que não poderia no sentido de poder, tá? É no sentido de amor. Ele nos deu o livre-arbítrio, então ele não pode nos tirar esse direito que ele nos deu. Então, na sua sabedoria, ele nos ensina que mesmo diante de situações difíceis que nós passamos, ao invés da gente se perguntar por quê, nós devemos nos perguntar para quê. Como é que eu posso estar me melhorando, me tornando uma pessoa melhor, apesar daquela dor, apesar daquela situação, apesar daquele problema, daquele acidente. É dessa forma que eu tenho que pensar. E aquelas pessoas que ficavam questionando Jesus traz uma parábola, né? Que é a segunda parte que eu falei que hoje eu ia dividir em duas partes. A segunda parte é quando Jesus disse que certo homem tinha uma grande figueira plantada na sua vinha. Foi até lá, procurou figos, não encontrou e mandou cortar. E aí ele diz, já faz 3 anos que eu venho procurar figo nessa figueira e não tem. Então, Jesus, sabe aquela coisa dos talentos, que o que ele dá precisa ser multiplicado? Por isso que o que Deus nos deu, o dom que ele nos deu, nós precisamos estar colocando ele a serviço do outro, nós precisamos estar multiplicando. Deus não gosta da preguiça, Deus não gosta da acomodação, Deus não gosta da esterilidade. Uma terra, uma figueira estéril, corta. Não pode estar aí sugando todos os nutrientes da terra sem produzir frutos. E cabe já a nós uma pergunta aí. Você está produzindo frutos? Quais são os frutos que você tem produzido? E cabe a mim me perguntar também, né? Quais são os frutos que eu tenho produzido? Quais são os meus frutos? Essa quaresma, essa vivência, nós estamos aí na 3ª semana. Já tem gerado frutos? Quais frutos? Comenta aí nos comentários. Nós precisamos nos questionar isso. E se não estivermos produzindo, devemos cuidar para começar a produzir. Porque a simbologia, né, diz que manda cortar essa figueira, já que não está dando fruto, corta. Por que vai estar inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, olha o que o vinhateiro respondeu. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela, vou adubar. Aí pode ser que venha dar fruto. Mas se não der frutos, aí a gente corta. Esse vinhateiro aqui é a misericórdia, é Jesus. É Jesus que está falando com aquela geração e Jesus fala, não, deixa eu ir. O verbo se fez carne, o verbo habitou no meio de nós. Jesus já tinha mandado os profetas, Moisés, Elias, Jeremias, tantos profetas. Não, mas aquele povo não está dando fruto. Aquela religião não está dando fruto. Aquelas pessoas não estão dando fruto. Não, eu vou. Eu vou e eu vou levar minha mensagem, eu vou levar a palavra, ou seja, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, eu vou botar sal mineral, eu vou botar todos os nutrientes para que ela dê fruto. Aí depois de tudo isso, se não der fruto, aí tem que arrancar e cortar. Esse é o rosto da misericórdia de Deus. Essa mensagem que está chegando agora para a gente é para isso. Se eu não estava produzindo fruto, acorda, começa a produzir. E se eu já estou produzindo, que eu produza mais.
Mas isso serve também para a gente interpretar também com pessoas que estão conosco, relações que estão conosco. Não adianta você ficar insistindo tanto com uma pessoa que você está fazendo isso por ela, mas ela não se ajuda. Corta, por que está inutilizando a terra? Corta, afasta, não tem por que estar junto. Aí vem a misericórdia que traz aqui, e pode ser para você a partir desse evangelho, ó, eu vou dar mais um tempo, eu vou dar mais um ano, vou dar mais uma semana, vou dar mais um mês, eu vou dar mais uma segunda chance, eu vou adubar, eu vou tentar. Sabe aqueles amigos que às vezes nos puxam para o que é errado? Você tem que tentar trazer ele pro certo. Se não veio, cara, corta. Não tem por que tá mantendo essa relação. Não tem por que tá mantendo uma relação que não gera frutos. Um casamento que não gera fruto, uma amizade que não gera fruto, um negócio que não gera fruto. Sabe? Teu tempo, você tá dedicando tempo para algo que não tá gerando fruto. Tem alguma coisa errada. Cava em volta, aduba, dá o teu melhor, foca. E precisa gerar fruto. Versículo 9 encerra desse jeito. Pode ser que depois de adubado venha dar fruto. Mas se não der, então tu cortarás. Essa é a grande mensagem, sabe? E aqui eu quero convidar você a analisar tudo aquilo que você tem feito. E analisa o que você tem feito que tem gerado frutos e o que você tem feito que não tem gerado frutos. Porque precisa gerar frutos. O que Deus colocou nas nossas mãos foi de fato para que a gente produza frutos. E esses são os dons que Deus nos deu. E nós podemos também refletir, né? Eu tenho produzido frutos para o outro. Os dons que Deus me deu tá sendo colocado à disposição do outro. Como eu tenho ajudado o meu próximo? Então, compartilhe esse vídeo, é uma maneira de você evangelizar, é uma maneira de você ajudar, uma palavra, um louvor, uma mensagem, um conselho, um bom conselho. Como o mundo hoje está carente de pessoas para dar bom conselho. E nesse domingo, nós também temos um exercício, né? São 40 dias, 40 exercícios. E o exercício de hoje é tomar banho gelado, como um pequeno sacrifício oferecido a Deus. Hoje você não vai deixar a água morna nem a água quente. Hoje você vai tomar um banho frio. É como um pequeno sacrifício por Deus. Esses exercícios, ele vem ajudar a nossa mente, ajudar o nosso corpo. Ele vem fazer com que a gente possa renunciar um pouco às nossas vontades e fazer por uma causa maior. E eu tenho certeza, se você cumprir esses exercícios que estão sendo propostos diariamente, isso vai fazer com que o teu espírito esteja cada vez mais fortalecido, mais forte, com uma maior intimidade com a nossa essência, que é Deus. Nesse domingo, eu quero desejar para você uma ótima semana, uma semana de muita paz, uma semana de muito amor, uma semana de muita luz, uma semana de muito crescimento, de muita prosperidade, de muito trabalho. Cave em volta, aquilo que está precisando, que não está dando fruto, cave em volta, adube, prepare o solo para que aquele solo possa ser um solo fértil, para que possa gerar fruto e gerar fruto em abundância. Bom dia, uma boa semana. Deus te abençoe e até amanhã.